Um final de semana agitado no estádio Beira-Rio. Afinal, há uma reviravolta na negociação envolvendo Johan Carboneiro. Quero falar de um dilema milionário que vive o técnico Ramon Dias nesta reta final do Campeonato Brasileiro. E o olho e a calculadora na mão nesta rodada do Brasileiro. Afinal, ela pode definir muita coisa na luta contra o rebaixamento. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então. Afinal, quero atualizar as últimas do Inter, já pedindo aquela parceria para vocês na arrancada. Deixa teu like e te inscreve no canal. É tudo de graça e vai seguir ajudando o canal a crescer cada vez mais aqui no YouTube, tá bom? Quero começar falando sobre Carboneiro. Afinal, há uma negociação tensa nos bastidores entre Inter e Carboneiro. Não digo nem Inter com o Racing, porque com o Racing é o preto no branco. É o que está estipulado no contrato de empréstimo com opção de compra. Ou seja, o Inter tem lá, né, no final do ano, a possibilidade de efetivar a compra por 4 milhões de dólares. O Racing não vai diminuir o preço e isso está muito claro. Só que assim, o presidente Alessandro Barcelos, ele já deu declarações públicas afirmando de que o Inter vai comprar o Carboneiro, né, porque entende que é um bom jogador, está se valorizando na seleção da Colômbia, fez 2 gols nas últimas datas FIFA pela seleção colombiana, o que deve lhe garantir um lugar na Copa do Mundo do ano que vem, aí tem toda aquela vitrine e valorização financeira. Mas o Inter está com o pé no freio por 2 situações. A primeira, pelo momento do clube. O Inter ainda não garantiu a presença na Série A do ano que vem, e enquanto isso não acontecer, nenhuma negociação deve avançar de forma mais importante. Pelo menos é o que se fala nos bastidores. E a outra situação, gente, diz respeito a uma preocupação com o comportamento disciplinar do Carboneiro. O Carboneiro tem levado cartões bobos, cartões amarelos, desfalcou o Inter, inclusive, né? Se eu não estou enganado, depois do Mirassol contra o Sport, pode ser, né? Num jogo importante que o Inter teve, por 3 cartões, sendo que 2 ele deu um chute na bola, né? Depois de fazer uma falta, então 2 cartões completamente bobos. E agora também a expulsão contra o Ceará, depois do Inter fazer o gol, né? Ele dá um tapa no zagueiro e de qualquer forma, né? Foi expulso, deixando o Inter na mão, sem o seu principal jogador para o duelo contra o Santos, na segunda-feira, no estádio Beira-Rio. E isso pode, inclusive, acarretar uma multa interna para o Carboneiro, como um recado para que ele não faça mais isso. Mas é algo recorrente, né? A gente já ouviu alguns bastidores desse descompromisso do Carboneiro com essas situações, mas neste momento ele está decidindo, é o expoente técnico do time e o time não pode ser punido. Então, há esse cobertor curto aí nas últimas 4 rodadas, mas com certeza isso será levado em consideração na hora de analisar uma possível compra do Carboneiro. Já deixa no comentário, né, o que tu acha, né, se o Inter deve ou não comprar o Carboneiro. Eu sinceramente acho que é o investimento que o Inter deve fazer, por mais que seja caro, o Inter pode sim retornar esse valor ali na frente. Aliás, falando em custo-benefício, né, gente, quem entende tudo isso é a galera da Inter Store Beira-Rio, que tá com o Novembro Vermelho e com muitas promoções na loja até o final do mês. Hoje, inclusive, tem treino aberto lá no estádio Beira-Rio. Então, se você vai, né, dá uma passadinha na Inter Store, garante os produtos em promoção, tem linha Adidas com 20% e muito mais, tá? Se por um acaso tu não vai no treino, tu pode comprar online. Estou deixando o link aqui na descrição. Quando acabar o vídeo, você vai lá no WhatsApp da Inter Store para garantir a maior gama de produtos licenciados do Colorado, tá bom? Quero continuar falando, gente, sobre ataque, né, do Internacional. Borré e Matias. Ele tem um dilema milionário nas mãos, técnico Ramon Dias. Sobre o Borré, gente, ele tem um respeito, né, muito grande interno do vestiário, uma admiração da comissão técnica, que várias vezes já elogiou o Borré em entrevistas coletivas. O Inter entende, né, que é uma fase ruim do Borré, influenciada pelo contexto do clube nesse ano, e o Inter ainda aposta que ele pode dar uma volta por cima, porque é um cara que está afim, que está identificado com a causa, que se entrega nos treinos, e tem contrato longo, né? Tem um contrato até o final de 2028. Por outro lado, né, gente, o Inter tem o Ricardo Matias, que é um jogador que vai render milhões para o Inter, né, caso tenha sequência. É um jogador com muito histórico de categorias de base. É um garoto que também, né, oscila bons e maus momentos e tem aqueles puxões de orelha também no vestiário, muito, né, por conta do comportamento no dia a dia, mas ele também tem decidido. Então a direção e a comissão técnica em especial tem analisado se vale a mexer agora na hierarquia do time. Mas a tendência, né, pelo que eu pude apurar, é que o Matias comece o jogo
no duelo contra o Santos, muito pela moral que ele está a partir do gol lá no Nordeste. Então, o Borré pode ser sacado neste momento da equipe titular. A tendência, tá, do time do Inter deve ter o Antony no gol, visto que o Ivan está lesionado, Bruno Gomes, Vitão Mercado e Bernabei, Thiago Maia, Alan Rodrigues, Alan Patrick, Gustavo Prado, Vitinho e na frente o Ricardo Matias. Pelo menos é a tendência de escalação colorada para esse jogo tão importante. Aliás, né, falando sobre fase, número, desempenho, né, estatísticas, tudo isso você confere lá na KTO, né, gente? KTO.bet.br, minha parceira, minha casa de apostas, que tem aquele palpite certeiro para a rodada do Campeonato Brasileiro. Tem chance extra, né, rolando já para os jogos deste sábado no Brasileirão. 3 seleções, né, odd no mínimo 3. Se você colocar ali R$10 e não bater a sua aposta, você vai ter uma chance extra, uma outra aposta grátis no site da KTO. E essa rodada, gente, vai decidir bastante coisa, na minha concepção, na luta contra o rebaixamento. A gente fica de olho em vários jogos, tá? Eu vou botar o Grêmio na briga, porque se o Inter ganhar o jogo, por exemplo, do Santos, e o Grêmio perder para o Botafogo neste sábado, o Inter, inclusive, ultrapassa o Grêmio. Então, traz o Grêmio para a luta. É uma situação, tá? Botafogo e Grêmio, sábado, 7h30 da noite. No domingo, tá, gente? A gente tem São Paulo e Juventude jogando na Vila Belmiro. O Juventude, né, tá tentando reagir, fez bons jogos já contra o Cruzeiro, abriu 2-0 e levou o empate, 3-3 terminou o jogo. E se o Juventude ganhar, pode embolar ainda mais a briga, né? Visto que o Juventude, neste momento, tem 33 pontos, é o 19º, iria 36, que hoje é a mesma pontuação do Vitória. O Vitória que joga no domingo contra o Sport, já rebaixado na Ilha do Retiro, mas há toda uma rivalidade estadual, né, ou de região, né, do Nordeste, entre Vitória e Sport. Então, o Vitória, se ganhar do Lanterna, já rebaixado, pode ficar um ponto do Internacional. Então, a gente torce muito pro Leão da Ilha, né, dar um rugido, um último rugido na Série A do Brasileirão. Na segunda, tem Mirassol e Ceará, jogo em São Paulo. Mirassol não perdeu em casa ainda nesse Campeonato Brasileiro, e o Ceará tem a tabela mais difícil de todas, tem 42, e o Inter, se ganhar, também iguala a pontuação do Ceará e pode, de alguma forma, trazer, né, os cearenses para a briga. E fechando a rodada, na quarta-feira, tem Bragantino e Fortaleza, jogo só lá depois do Inter. E o Fortaleza também, né, tá na mesma do Juventude, tentando reagir, mas ainda, né, deve ser rebaixado, visto, né, que tem 34 pontos e o Santos já tem 37, é o primeiro fora da zona. Lembrando o cálculo do Paulo Pires, né, o matemático e melhor plantão do Brasil, número mágico, 42 pontos, aí livra completamente qualquer chance de rebaixamento, até com 41 nos critérios o Inter pode escapar, hoje o Inter tem 40, 15º colocado. Então palpita lá, os jogos estão na mesa, kto.bet.br, uma casa proibida para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Tá certo? Aquele abraço, a gente se vê, fui!